Paz do Senhor, guerreiros e guerreiras maravilhosos do Senhor Jesus. Muito bem, parabéns, graças eu dou ao Senhor pela sua vida. Eu agradeço a todos aqueles que atenderam o meu pedido de ontem. Eu estou ouvindo aqui alguns testemunhos, alguns áudios, estou lendo aqui nos nossos comentários aqui do YouTube, já muita gente se manifestando, deixando os seus testemunhos, a sua força, pegando na mão do irmão, levando o irmão para frente. Muito bem, é assim que nós nos fortalecemos. É nos preocupando com aqueles que estão precisando de nós e fazendo algo sobre isso. Parabéns a todos que estão lutando, perseverando. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você tem muitas vezes que abrir mão de muitas coisas para que você persevere no Senhor. Tanto é que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Então, para que nós cheguemos ao final, nós precisaremos nos negar ainda mais. Porque nós não estamos nem no meio do caminho. Ainda temos muita forja para passar. Ainda vamos passar muita forja, muita guerra. Nós estamos passando dias de guerra, guerra acirrada. O inimigo tem se levantado para derrubar pessoas, para parar pessoas. E nós cobrimos cada um de vocês com as nossas orações. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero cobrir cada um que está comigo aqui agora. Quero cobrir também, Senhor, aqueles soldados que estão sentindo dificuldades. E quero também, Pai querido, pedir ao Senhor que aqueles que estão aqui à frente sejam feitos como águia. Que eles voem, Senhor, que eles voem por cima desse exército. E que eles captem aqueles que estão necessitados, Pai. E que possa pegar nas mãos uns dos outros. E que nós possamos andar como um bloco cerrado do Senhor. Onde o inimigo não toca. Nenhum dos nossos pode ser tocado, porque todos estão agora com a força do Deus poderoso, recebendo e sendo fortalecidos com a força do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que anjos do Senhor acampem agora em volta daqueles que estão lutando, daqueles que estão batalhando. Senhor, meu Deus, e aqueles que estão vencendo, aqueles que estão abrindo mão de horas de descanso, aqueles que estão abrindo mão de horas de lazer, aqueles que estão abrindo mão de coisas que gostam de fazer para, Senhor, crescer espiritualmente, mergulhar, aprofundar na palavra do Senhor e principalmente, Senhor, aqueles que estão confrontando-se a si mesmo, olhando para suas próprias fraquezas, Senhor, e sendo fortalecidos pelo Senhor e vencendo as suas próprias debilidades, Pai. No nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor venha alimentar cada um nesse dia. Que eles recebam a visita do Senhor, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que eles sintam a alegria, o júbilo que é te adorar, que é servir ao Senhor, que é estar na tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós estamos caminhando e não vamos parar. Nós estamos caminhando, nós vamos concluir esta jornada, para a honra, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Então vamos à nossa leitura de hoje, dia 15. Formado para fazer parte da família de Deus. Foi Deus quem fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Hebreus 2:10. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois ele consente em que sejamos chamados seus filhos e verdadeiramente somos. 1 João 3:1.
Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação. Efésios 1:5. Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, a Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu, vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então, concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a nossa vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos na sua nova família. Tiago 1,18. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos, os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs, e a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. 1 Pedro 1:3. Veja também Romanos 8:15 e 16. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal. Ver Marcos 8:34, Atos 2:21, Romanos 10:13, 2 Pedro 3:9. Mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. A família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e pela morte, inevitavelmente. Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis, irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para nós, irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Algum deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios 3, 14 e 15. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos: o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e à herança da família. Veja Romanos 5:2, 8, 17 e 29. 1 Coríntios 3, 23, Gálatas 4, 6, 7, Efésios 3, 12, 1 Pedro 1, 3 ao 5, 1 João 3, 1. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo
Por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você. Gálatas 4:7. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. Veja lá em Romanos 2:4, 9:23, 11:33. Veja também Efésios 1:7, 2:4, 3:16. Mas na eternidade iremos herdar ainda mais. Paulo disse: Quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a esperança que ele tem dado ao seu povo, ele Deus. Efésios 1:18b. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Veja 1 Tessalonicenses 4:17 e 5:10. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Ver 2 Coríntios 3:18, 1 João 3:2. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Veja Apocalipse 21:4. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Ver Mateus 25, 21 e 23. Marcos 9, 41 e 10, 30. Veja também 1 Coríntios 3, 8, Hebreus 10, 35. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Romanos 8, 17, Colossenses 3, 4, 2 Tessalonicenses 2, 14, 2 Timóteo 2, 12, 1 Pedro 5, 1. Que herança! Imagina, gente. Você é muito mais rico do que você imagina. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e da decadência. 1 Pedro 1,4. Isso significa que sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses 3, 23 e 24a. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Batismo, identificando-se com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesma e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado, significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Durante anos, esforcei-me para entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé,
comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito, e todos recebemos o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. O batismo não o torna membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus. Assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo, firmado no coração, é um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Veja lá Atos 2:41, 8:12, 13, 35 ao 38. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Hebreus 2:11. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus e, pelo fato de Jesus ter o feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas e, estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 49, 50. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Aleluias! Dia 15, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para pertencer à família de Deus. Versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 15a. Pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família? Amém, glórias a Deus, aleluia, esta é a nossa leitura de hoje. Vamos passar agora para a ministração. Nós estudamos na primeira parte do livro sobre o primeiro propósito de Deus. Hoje nós vamos passar para o segundo propósito de Deus. No primeiro propósito de Deus para conosco, nós aprendemos sobre a adoração. Nós aprendemos que Ele nos fez, nos projetou para estarmos com Ele na eternidade. Ele nos quer, nós damos prazer a Ele. Ele nos deseja pertinho dele, para a eternidade, onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Olha que lindo! Ele nos fez para a adoração. Então, para nós fazermos amizade com Deus, para nós termos intimidade, para nós termos relacionamento, para nós nos entregarmos a Ele de alma, de mente, de coração, com toda a nossa força. Esse é o primeiro propósito de Deus para conosco. Então, Ele nos fez para adorarmos a Ele. Então, o nosso primeiro propósito envolve a adoração. O nosso segundo propósito, que a gente vai começar a ver hoje, envolve comunhão.
O propósito maravilhoso de Deus. Deus nos fez para fazermos parte de uma família. Ninguém foi criado para viver sozinho. A comunhão com outros cristãos fortalece a nossa fé e traz crescimento espiritual. Eu sempre digo que a brasa, para se manter queimando, ela precisa estar no braseiro. Então, a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então, nós precisamos de estar em comunhão. Por isso, Deus nos criou em família. Deus, quando a gente nasce aqui, em carne, a gente nasce da nossa mãe, nós somos colocados numa família, não é verdade? Porque nós não somos uma ilha. Ninguém nasceu para viver sozinho. Tanto é que o Senhor fala na palavra, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus faz uma companheira para o homem, para que ele não esteja só. Então nós fomos criados, gente, para viver em família. Fomos formados para fazer parte da família de Deus. Deus nos fez para estar com Ele e Deus nos fez para sermos parte da família dele. Aqui na Terra, nós temos uma família biológica, que é o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, tios, primos, avós. Essa é a nossa família biológica. Mas essa não é a nossa família eterna. A nossa família eterna é a nossa família celestial, é a nossa família espiritual. E nós temos uma família espiritual. Nós temos uma casa espiritual que um dia nós vamos voltar para lá. A nossa casa aqui na terra, ela é passageira, é um lar passageiro. Por isso que o nosso coração arde pela nossa família. Arde para que a nossa família receba Jesus e passe também a fazer parte da família espiritual. Porque aí nós nunca, jamais seremos separados. Porque se a minha família aqui na terra, a família biológica, se ela não aceita Jesus, haverá uma separação eterna. Mas se ela aceita Jesus, eu aceito Jesus, nós seremos eternamente unidos no mundo celestial, na eternidade. Olha que lindo. E Deus, como Ele é tão maravilhoso, Ele nos prepara aqui na terra. Ele nos manda aqui para a terra. Ele nos manda para uma família. E uma família tem responsabilidade sobre nós. E nós temos responsabilidade sobre a nossa família. Quando nós nascemos, nossa mãe, nosso pai cuida, troca a nossa fralda, dá o leitinho, dá a comida, até a gente crescer e emancipar. E hoje, quando os nossos pais estão mais velhos, nós cuidamos deles. Mas aí tem muita gente que fala: "Ei, meu pai e minha mãe nunca quiseram saber de mim. A minha família desestruturada, minha família me abandonou, eu fiquei sozinho." E aí o Senhor fala para nós na palavra: mesmo se o seu pai e a sua mãe te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Então, se você que se sente abandonado pela sua família biológica, você que sente que foi rejeitado, que não foi querido, que não foi amado, comece a olhar para trás agora. Oh, glórias a Deus, aleluias. Comece a olhar para trás agora. Para. Olha como foi que você cresceu, olha como foi que você chegou até o dia de hoje. E veja, perceba a mão do Criador te amparando, o Senhor te protegendo, o Senhor te cuidando e te alimentando. Não interessa onde você estava, Ele sempre enviou alguém para te alimentar. Não interessa onde você cresceu, Ele sempre enviou alguém para trocar suas fraldas, para te ajudar você a crescer, caminhar, andar. Você sempre teve uma mão que Deus usou para te cuidar. Ah, mas o fulano e o fulano judiar de mim, fizeram isso. Gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu digo isso para vocês
porque eu passei por muitas coisas na minha infância. Eu passei por situações terríveis de abandono, abandono de pai, abandono de mãe. Eu passei por abusos, abusos físicos, abusos verbais, rejeições. Eu passei por tudo. E o Senhor usou essas ferramentas que eu estou passando para vocês hoje. O Senhor usou essas ferramentas para me libertar, para me ajudar a perdoar, para entender que Ele sempre esteve do meu lado, que Ele sempre me acudiu. Então, a minha família espiritual nunca me abandonou. Eu nunca estive só. O meu pai sempre esteve comigo, me cuidando, me amparando, me alimentando, me fortalecendo, me dando capacitações, me ajudando a levantar e reagir em situações que, se eu não tivesse ele, eu teria estagnado. Então, quando a gente começa a voltar e olhar e observar essas situações, nós vamos superando os traumas. Nós vamos tirando os nossos olhos da ferida, da mágoa, e começamos a olhar para aquele que cura toda a mágoa, aquele que cura toda a ferida. E se você está ouvindo esse áudio agora, é porque o Senhor quer curar a sua ferida. Ramashurianemanai. Oh, remashuriare bale karashure handemanai. O Senhor quer curar a sua ferida. Abre o seu coração. Abra sua alma, deixe o Espírito Santo entrar. Deixe o Espírito Santo colocar ali o bálsamo. Deixa o Senhor curar. Perdoa, seja perdoado. Ame, seja amado. Obedeça e receba a glória do Senhor na sua vida. Levante-se e olhe para o seu Criador, aquele que é seu pai, aquele que é seu marido, aquele que é seu irmão, aquele que é seu patrão. Ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo para nós. Ele é o nosso escudo, a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação. Ele é tudo para nós. E é ele que nos levanta e nos fortalece. Amém? Seja curado neste dia, seja fortalecido neste dia, seja renovado nas suas forças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quem é a nossa família na Terra? Deus nos deu uma família biológica aqui na Terra. Nós somos parte dela. Nos tornamos membros quando nascemos do ventre da nossa mãe. Nós herdamos tudo da nossa família biológica. Nós herdamos as características físicas, emocionais, nós herdamos se a nossa família é rica, nós herdamos a riqueza financeira. Se a nossa família é pobre, nós herdamos a pobreza financeira, tudo isso. Mas nós não precisamos ficar como nós nascemos. O Senhor nos dá a reação. Se a nossa família é uma família disfuncional, eu não preciso que a partir de mim nasça outra família disfuncional. Com Jesus, a família que nasce a partir de mim é uma família curada, funcional, abençoada. Amém? Então, se eu herdo todos os pecados da minha família, em Cristo Jesus, Ele vem e entra na minha vida e desfaz todo o mal e transforma tudo em bênção. Agora, tem uma coisa que eu herdo da minha família física também. É um espírito morto. A minha família biológica, quando nasce, quando nasci da minha mãe, nasci com o espírito morto. Nós nascemos com o nosso espírito morto, que foi lá no Jardim do Éden, quando aconteceu o pecado, que o Senhor falou: não coma desta fruta porque você morrerá. E Adão e Eva comeram a fruta e morreram. E a partir daí, todo ser humano nascido deles nascem com o espírito morto. Então, quando nós nascemos aqui na Terra, nós nascemos ser humano,
e nós recebemos uma natureza humana pecadora e estamos destituídos da glória de Deus. E como então que eu faço para pertencer à família de Deus? Como que eu faço para ter espírito de novo? Como que eu faço? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do espírito. Você nasceu da carne, agora você precisa do segundo nascimento. Você passou pelo primeiro nascimento, agora você precisa passar pelo segundo nascimento. E quem realiza esse segundo nascimento em nós é o Espírito Santo. Ele é que vivifica o nosso espírito. Só ele é capaz de fazer essa obra. Mas então, eu quero participar, eu quero ser parte da família de Deus. Eu ainda não sou parte da família de Deus. Como que eu faço, Meir, para ser parte da família de Deus? Então eu vou dar para você aqui alguns passos. Se você ainda não tem certeza que você passou pelo segundo nascimento, pelo novo nascimento, que é o nascimento da água e do Espírito, quando o Espírito Santo regenera o seu espírito, então você vai pensar sobre esses passos aqui e você vai meditar enquanto eu vou falando, se você já passou pelo novo nascimento, se você tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, se você não tem essa certeza, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Então, o caminho para fazer parte da família de Deus é, primeiro, reconhecer que precisa de salvação. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos de Deus, estamos distantes de Deus quando a gente nasce. Então nós precisamos reconhecer que a gente precisa de salvação. Qual ser humano que consegue salvar-se a si mesmo? Não existe. Então nós precisamos ser salvos. Todo ser humano que nasce, ele nasce com seu espírito morto. Ele nasce com a natureza do pecado. A natureza do pecado domina ele. Então, o primeiro passo é reconhecer que nós estamos separados de Deus e que nós precisamos ser salvos. Eu preciso de um Salvador. Eu não dou conta de me salvar, eu preciso de um Salvador. O segundo passo, você vai crer em Jesus como Filho de Deus. Existe um Salvador, ele é Filho de Deus. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o caminho para eu ser salvo é crer em Jesus, porque aí eu vou ser livre da ira de Deus. Então Jesus, ele veio nos salvar, não foi do diabo, gente. Jesus, ele veio nos salvar, não foi salvar do maligno. Jesus, ele veio nos salvar da ira de Deus, porque do diabo Deus nos salva. Mas quem é que nos salva da ira de Deus? Ninguém. Então, somente Jesus. Só através do Filho de Deus, só crendo no Filho de Deus, é que nós seremos livres da ira de Deus. Do contrário, a ira de Deus permanece sobre nós. E o único caminho, gente, eu vou repetir isso, eu já falei várias vezes, o único caminho é Jesus. Não adianta procurar intermediários, não existe. O único é Jesus. Não adianta pedir intercessão para N mil fulanos. O único que intercede por nós é Jesus Cristo, que está à direita do Pai. Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que está aqui conosco. O Espírito da verdade. Terceiro passo, arrepender-se dos seus pecados. Quem se arrepende, deixa. Então, aquele que se arrepende, ele deixa. Se ele não deixa, é porque não arrependeu.
Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento, gente, é mudança de mente, mudança de direção. Não é aquela tristeza, ai, aquela amargura, não. É a decisão de abandonar o pecado e seguir os passos de Jesus. Então você entendeu que você precisa ser salvo. Você creu em Jesus. Você arrependeu dos seus pecados e você abandonou os seus pecados. Não adianta falar que arrependeu e continuar no pecado. Isso aí não é arrependimento. Isso é lamúria. Isso é amargura, que é muito pior. É você se arrepender e tomar a decisão. Arrependimento é decisão de deixar. Quarto, confessar Jesus como Senhor. A partir daqui agora você confessa Jesus como Senhor da sua vida. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa confissão é um ato de entronização de Jesus como Senhor da sua vida. Senhor que dirige, Senhor é aquele que é dono. Então, a partir de agora, você já não vai mais fazer o que você quer. Você vai fazer o que o seu Senhor quer, porque você está se colocando debaixo da autoridade de Cristo. Ele é que é o seu dono a partir de agora. Você confessou com a sua boca: Jesus Cristo é meu Senhor. No seu coração você creu que ele foi ressuscitado pelo Pai. Ele foi ressuscitado dos mortos. Quinto passo, nascer de novo pelo Espírito Santo. João 3,5. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água, que é o arrependimento, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, o novo nascimento, ele vem através de quê? Do arrependimento, de confessar Jesus. E você é o quê? Você nasce. Você é nascido de novo a partir desse momento. Então, você nasceu espiritualmente. O seu espírito foi vivificado. Nascer de novo significa receber uma nova natureza espiritual. Ser regenerado pelo Espírito Santo. Entrar para a família de Deus. Olha como que a gente entende agora. Eu tenho uma natureza humana que eu nasci aqui na carne, nasci da minha mãe e do meu pai. Quando eu tenho um novo nascimento, eu recebo a natureza divina, meu espírito. O meu espírito é vivificado. E o meu espírito não concorda com o que a minha natureza humana quer. E a minha natureza humana não concorda com o que o meu espírito quer. E aí começa uma luta entre os dois. E vai vencer aquele que eu alimentar. Olha como é importante. Que eu começo a partir daí a minha edificação, a minha maturidade, que é aquilo que a gente falou sobre o leitinho e sobre o alimento sólido, lembra? Então entendam isso aí. O sexto passo, eu vou ser adotado como filho. Eu quero falar uma coisa, quero abrir um parênteses aqui. Você que é adotado. Às vezes você pensa que ser adotado é um motivo para você ter trauma para o resto da sua vida. Gente, ser adotado significa que você foi escolhido. Nós, cada um de nós, filhos espirituais de Deus, nós fomos escolhidos, nós somos adotados pelo Pai. Então, quando eu tenho um filho que nasceu de mim, eu não escolhi o meu filho, Deus mandou aquele que ele queria. Mas quando eu vou adotar um filho, Deus me leva a escolher um filho. Então, se você é adotado, não se sinta triste, angustiado, não se sinta assim, amado, escolhido. O seu pai e a sua mãe adotivos, eles te escolheram para serem filhos do coração deles. Você é mais do que especial. Ao invés de você se sentir rejeitado, sinta-se amado. Troque esse sentimento dentro do seu coração.
Rejeite toda a rejeição. Coloque toda a rejeição para fora e coloque para dentro todo o amor que os seus pais adotivos têm por você, que Deus tem por você, que enviou esses pais para cuidarem de você. Olha que lindo. Então nós passamos a ser adotados, nós somos filhos adotados, nós somos enxertados na videira nesse momento. Jesus é a videira e nós somos enxertados nessa videira nesse momento. Jesus é a videira, nós somos os ramos, passamos a ser família. Olha que coisa mais linda. João 1,12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gálatas 4,6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. A partir daqui, nós podemos dizer, eu sou filho de Deus. Meu Pai, o Pai é o meu Pai. A partir daí, você pertence à família celestial, com todos os direitos e com todos os deveres. Por quê? Você tem dever também, você tem direitos e deveres como compete a todos os membros de uma família. Dentro da nossa família nós não temos direitos e não temos deveres? Assim também é na nossa família celestial espiritual. Você não é mais convidado. Agora você é escolhido. Você é escolhido como filho. Que lindo, não é? Quem é a nossa família espiritual aqui na Terra, então? Se eu tenho uma família biológica aqui na Terra, eu tenho também uma família espiritual aqui na Terra. E quem é a minha família espiritual na Terra? Quando nós passamos pelo segundo nascimento, o Espírito Santo, ele restaurou o nosso espírito. A partir daí, nós recebemos uma natureza espiritual divina, como nós falamos. Então, Deus, ele se torna o nosso Pai. Nós nos tornamos os filhos de Deus. Os outros cristãos tornam-se, então, nossos irmãos, que eles não são também filhos de Deus? Então, todos são os nossos irmãos. Aqueles que confessaram Jesus como Senhor das suas vidas são também os nossos irmãos espirituais. A igreja, ela se torna a nossa família. Dentro da igreja estão os nossos irmãos, estão a nossa família. Jesus não é o cabeça da igreja? A família de Deus são todos os fiéis de todas as eras. Então, quem é a nossa família espiritual? Desde Adão até o último salvo, são os nossos irmãos em Cristo, aqueles que aceitam Jesus como Senhor. Então, desde Adão até o último, aqueles que aceitam Jesus são nossos irmãos. Então, quando nós recebemos Cristo, nós não apenas recebemos o perdão, nós recebemos a filiação. Deus nos trata como filhos, com amor, com disciplina e com herança. Ele nos dá herança, ele nos disciplina também, mas ele nos dá amor também. A filiação que a gente recebe de Deus é um ato de adoção divina. Nós não nascemos filhos de Deus por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. Então, nós agradamos a Deus é pela fé, não é pela emoção. Lembra de eu falar isso? Na família de Deus, o sangue de Cristo é mais forte do que o sangue natural. Ou seja, o sangue de Jesus é muito mais forte do que o sangue humano, não é, gente? Então, ele, Jesus, nos une com o sangue dele, os nossos laços familiares eternos entre os nossos irmãos espirituais. A igreja é a expressão visível da família celestial. Então, a igreja de Deus aqui na terra é a forma com que a gente vê os irmãos celestial. Lá na igreja é o local onde nós somos acolhidos, curados, edificados e enviados. Dou um exemplo para vocês. A nossa comunidade, ela é uma igreja. A igreja é a reunião dos fiéis. Ali na comunidade nós temos uma reunião dos fiéis, dos cristãos.
E lá é uma igreja onde muita gente tem sido acolhida, tem sido curada, tem sido edificada e está sendo enviada. Todos os exercícios que nós fazemos aqui têm propósito. Muitas vezes são difíceis, muitas vezes exigem muito de nós, nos confrontam, mas para quê? Para nos preparar para que a gente seja enviado. Porque qual que é a nossa grande missão? Não é ganhar almas para Jesus? Não é sermos testemunhas do Senhor Jesus? Muito bem. A família de Deus atravessa o tempo e a eternidade e é formada por todos que creram em Jesus, como eu falei, desde Adão até o último salvo. Quando nascemos de novo, mudamos de reino e de sobrenome. Quando nascemos de novo, somos batizados para que o mundo veja que nós somos perdoados, para a remissão dos nossos pecados, para que o mundo veja que nós pertencemos à igreja, que é a família visível de Deus aqui na terra. Nós saímos da orfandade espiritual e somos abraçados pela eternidade. Existe privilégio maior? Existe alguém mais importante do que os filhos de Deus? Existe algum privilégio que possa superar o de ser chamado de filho de Deus? O de ter sido preparado antes da criação do mundo? Ter sido escolhido antes da criação do mundo? Se eu e você estamos aqui agora, é porque nós fomos escolhidos antes de ter feito, antes de qualquer coisa disso aqui existir. Você e eu somos filhos de Deus. E isso é um grande privilégio que vale todo o nosso esforço para que a gente não perca a nossa coroa. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Vamos passar para o nosso exercício? Como eu falei, nós ainda temos um grande caminho a percorrer, mas o Senhor é conosco. O Senhor está conosco e nós estamos em vitória. Nesta batalha nós não vamos parar de lutar, porque a vitória já é garantida. Deus já deu a palavra dele e a palavra dele não volta vazia e nem volta atrás. Glórias a Deus, aleluia. Hoje eu tenho um presente para você para te ajudar. Hoje eu vou disponibilizar todo o exercício em PDF para você. Então, o que eu vou só explicar aqui, não precisa de você copiar nada agora. É só você pegar o PDF, abre o PDF e depois você copia. Se você não quiser copiar, é só você imprimir. Mas se você não tem impressora, copia. Mas copia com calma, abre o PDF ali, vai lendo, vai ouvindo o áudio que eu estou explicando. Faz com calma, com alegria. Por quê? Porque esse tempo, gente, não é tempo de peso, é tempo de crescimento. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de fortalecimento. E exercício, muitas das vezes, a gente cansa mesmo, só que não pode desanimar. Tem que andar firme, forte, corajoso, poderoso, porque o nosso Pai, nosso Abba Pai, ele está conosco, nos fortalecendo a cada dia. O Espírito Santo está conosco, direcionando cada exercício. O Espírito Santo está direcionando por onde nós devemos caminhar. E se você tem sido fortalecido, é o Espírito Santo do Senhor que tem te visitado. Muitas vezes através de um irmão que te dá uma palavra, muitas vezes através de um sonho, de uma visão, através de alguma situação que acontece. Então, meus amados, vamos ficar alerta também, porque o inimigo arma ciladas. Então, se o inimigo começar a armar cilada para você, repreenda. Repreenda no nome do Senhor Jesus. Fala para ele assim, ó, no nome do Senhor Jesus, saia da minha casa agora. Tudo de mal que estiver acontecendo é o nome do inimigo. Entenda isso. Amém? Então vamos lá, nosso exercício. Então, o exercício pensando sobre o propósito de vida. Hoje é o dia 15, 23/4/2025. O nosso tema foi formado para pertencer à família de Deus.
O nosso versículo-chave de hoje, gente, eu mudei, não é o versículo que está no livro. Mas se você quiser colocar o versículo do livro, fica à vontade. Eu coloquei esse aqui porque eu acho pertinente a tudo que a gente está falando aqui mais aprofundadamente, tá? Aprofundando. Nossa, a palavra não quis nem sair. Então vamos lá, o versículo de hoje para nós é Romanos 10, 9. Se você disser com sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. O nosso decreto, eu confesso Jesus Senhor da minha vida. Creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu sou filha de Deus. Se você for homem, eu sou filho de Deus. Amém? Então, gente, esse decreto, passem o dia a decorar o versículo e a decretar. O versículo de hoje é para decorar, porque esse versículo nós como cristãos temos que ter ele na nossa mente. Romanos 10, 9. Se você disser com sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Amém? Eu confesso Jesus, Senhor da minha vida. Creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu sou filha de Deus. É o seu decreto. Escreve, coloca pela casa, coloca lembrete e decora isso e proclama isso. Toda vez que o inimigo botar o pezinho dentro da sua casa, você decreta em cima dele. Lance esse versículo sobre ele que ele vai ter que correr. Amém? A pergunta para meditar: como começar a tratar os outros cristãos como membro de minha família? Nós aprendemos hoje que nós somos membros da família de Deus e que todos aqueles que aceitam Jesus passam a ser nossos irmãos, correto? E o exercício para te ajudar a chegar a uma meditação, uma resposta sobre isso aí, eu vou te dar uma sugestão. Né? Nessa sugestão, você não é obrigada a fazer esse exercício, mas se você conseguir fazer, eu quero pedir a você que você filme, que você fotografe, que você poste, que deixe eu saber, porque isso me anima tremendamente. Gente, tem gente postando vídeos, áudios ali e que tem me animado demais. Eu ouço os áudios de vocês, eu vejo os vídeos que vocês colocam. Quando vocês postam ali na nossa comunidade, quando vocês escrevem ali nos comentários do YouTube, comentário do vídeo, eu leio e eu fico super empolgada, super animada, eu sinto fortalecida demais. Então, esse exercício de hoje aqui, se você fizer, se você aceitar esse desafio, que hoje é um desafio que eu lanço para você, se você aceitar esse desafio, você me conta depois. Se você não aceitar o desafio, você não é obrigado, não se sinta culpado, só responda a pergunta lá e já tá ok, tá bom? Tá valendo X. Então, o desafio hoje é você planejar. Hoje você vai planejar o resgate de 3 ovelhinhas de Jesus. Você vai planejar o resgate de uma criança, de um adulto e de um idoso. E aí, aqui eu deixei o espaço para você escrever o nome da pessoa. Você vai pensar nesse alvo, o alvo para Cristo. E você vai colocar aqui o nome da criança, o nome do adulto e o nome do idoso, que são aqueles que você vai trabalhar para ganhá-los para Jesus. Amém? E para te ajudar, eu disponibilizei aqui 3 dinâmicas que dá para você fazer com que seja um momento marcante na vida delas. Use a sua imaginação. Não esqueça de orar antes e pedir a Jesus que te oriente e te mostre os alvos. Lembre que amar não é sentimento, amar é obediência, é atitude, é praticar a palavra do Senhor. Amém? Então, aqui estão 3 dinâmicas, pessoal, alegres, cheias de propósito para apresentar Jesus e o amor de Deus às diferentes faixas etárias. Todas elas são simples de aplicar, mas têm muita profundidade espiritual, mostrando que vale a pena pertencer à família de Deus. Amém? Então, essas 3 dinâmicas estão aqui, você vai ter acesso a elas. A primeira é a porta do coração, que é para criança.
A segunda é o convite para a família, que é para o adulto. E a terceira é o livro da vida, que para os idosos. Então eu coloquei, mas nada impede de você adaptar, fazer da sua maneira, tá bom? Tá aí para você, para te ajudar a ganhar essas 3 almas para Jesus. Isso é só o começo, porque você se tornará um ganhador de almas e um grande ganhador de almas, um pescador de almas para Cristo Jesus. Cada alma que você pescar será um brilhante na sua coroa, será uma recompensa no céu. Gente, esse é o maior tesouro que nós podemos almejar na nossa vida. Vale mais do que ficar trilionário aqui nessa terra, isso eu garanto para vocês. O próximo exercício. O que vou fazer hoje? Na prática. Agora, esse aqui, gente, eu preciso que vocês façam. Esse é um comando de voz desta que o Senhor tem usado para trabalhar com vocês e que eu tenho visto e acho muitíssimo importante que o Senhor estreite os nossos laços. Então, o que você vai fazer hoje na prática? Você vai escolher um dos nossos guerreiros. Sabe lá a comunidade? Então, lá na comunidade, você vai escolher uma pessoa ali da comunidade. Se você não está na comunidade, entra na comunidade. Se o seu celular não está suportando, vai apagando, mas faz isso para você ver. Ah, se você não consegue ficar na comunidade, fica no grupo de avisos. Lá também está valendo. Você vai escolher uma daquelas pessoas ali, na comunidade, ali no grupo de aviso. Na comunidade, principalmente, dá para você perceber. Sabe aqueles que ficam quietinhos, aqueles que estão mostrando dificuldade, aqueles que você vê que eles nunca falam nada. Então, você vai escolher um, pede ao Senhor, o Espírito Santo, que te direcione. Você vai escolher um, vai entrar lá no privado, conversar com ele, chama essa pessoa, essa irmã lá no privado, esse irmão, e pergunta como é que ele está. Diga para ele que ele é muito bem-vindo, que esse grupo é a família dele, que ele se sinta em casa, se sinta à vontade, que ele, se ele quiser conversar alguma coisa lá, ele pode conversar, tá bem? E aí você pergunta como que a pessoa está, oferece ajuda, pergunta também se você pode fazer uma oração por ele, por ela, ore com ele, com ela, estreite os seus laços. Então você vai observar e aquele que o Senhor chamar a sua atenção, você vai lá e vai criar laços de amizade com essa pessoa e vai ajudar essa pessoa a caminhar, a concluir esse propósito em nome do Senhor Jesus. E você vai certificar, por exemplo, imagina que 2 ou 3 vai na mesma pessoa. Então certifica-se, se já tem uma cuidando, passa para cuidar do outro. Amém? Então você vai fazer isso de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua disposição, sem peso, sem angústia, mas com o coração leve, entendendo que esse é o trabalho que o Senhor Jesus pede de nós. Então, nós vamos estar acolhendo os nossos irmãos, aqueles que são muito tímidos, aqueles que são muito envergonhados, aqueles que têm muita dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de ler, tem gente que tem dificuldade de escrever, tem gente que não consegue direito colocar o áudio para ouvir. Às vezes, são simples ajuda que você vai dando e a pessoa consegue ir caminhando. Às vezes, a pessoa tem dificuldade de preparar o caderno. Às vezes a pessoa nem começou ainda porque não está conseguindo, e aí você vai lá, ajuda ela a começar, ajuda ela a preparar o caderno, pede para mandar fotinha, conversa, ame o seu irmão, cuide do seu irmão, porque isso vai trazer para você um grande peso de glória, amém? Então esse é o seu exercício prático de hoje. E agora nós vamos passar para o nosso momento de oração. A nossa oração de hoje, a partir de hoje, nós vamos mudar a forma de oração. Então, tá tudo escrito aqui, você não vai ter dificuldade. Então, naquela hora que eu escrevia lá, pedido de oração, agradecimento, agora nós vamos passar a escrever ACAS. ACAS quer dizer adoração, confissão, ação de graças e súplica.
Quem fez o curso de oração comigo sabe, já conhece o Acas. Quem ainda não fez, depois quiser fazer o curso de oração, ele está gratuito lá no canal, viu, pessoal? Mas nós vamos, a partir de hoje, trabalhar com essa estratégia de oração que é o Acas. O que é o Acas? O A é de adoração, o C é de confissão, o A de novo, ação de graças, e o S, súplica. É como se fosse uma trajetória que você vai caminhando e orando de acordo com o que cada um vai determinando. Por exemplo, primeiro é o A de adoração, não é o primeiro? Então você começa a sua oração com a adoração. Então, primeiro você adora. Traz à sua memória quem Deus é. Pega os nomes do Senhor, começa a falar os nomes do Senhor. Lembra aquele encontro que eu marquei para vocês marcarem com Deus? Então você deve ter lá as plaquinhas com o nome do Senhor, já deixa ali para você ir vendo. Começa a adorá-lo pelo que ele é. Senhor maravilhoso, Deus conselheiro, príncipe da paz, aquele que supre, médico dos médicos, o bom pastor, o pão da vida, o caminho, a verdade, a vida. Então você vai adorando. Primeiro você tira o tempo de adoração. Segundo, se terminou o seu tempo de adoração, você vai fazer o quê? Você vai confessar os seus pecados. Ah, Meir, todo dia eu tenho que confessar pecado? Todo dia. Você não peca todo dia? Então você vai tirar um tempo e pensar no que você pecou naquele dia. E você vai se arrepender. E vai entregar ao Senhor. E vai, se precisar de pedir perdão, pede perdão. Se precisar de pedir perdão para alguém, pede perdão. Mas primeiro você pede perdão ao Senhor e continua a sua oração. Já determinado aí falar com a pessoa. Amém? Terceiro, você vai agradecer. Todos os dias daqui para frente, pessoal, vocês vão pensar em 3 motivos de gratidão. Eu dou um exemplo simples para vocês. Senhor, obrigada porque eu estou conseguindo piscar os meus olhos. Esse é um motivo tremendo de gratidão. Imagina se os seus olhos pararem de piscar. Que coisa terrível. Senhor, obrigado, Senhor, pela mastigação, por eu conseguir mastigar os alimentos. Senhor, obrigado pelas unhas das minhas mãos. Já foram 3. Cada dia você vai observando. Eu mesmo vivo agradecendo pelo meu café, que eu amo café. Aí eu começo a meditar. Será quem foi que preparou esse café? Será quem foi que plantou o grão, colheu, debulhou o café? Ah, torrou o café, moeu. E eu recebi o café aqui coado na minha mão. Que bênção! E eu entro no estágio de gratidão, que é, gente, é nas coisas simples que você vai agradecer. Não precisa de você comprar uma casa para agradecer. É no simples. Ah, eu estou respirando, eu consegui levantar. Seja grato no simples. E depois você me conta como que Deus vai trabalhar na sua vida. E quarto, que é o S do Acas, entra súplica. Então, na súplica, é a hora que você vai pedir, você vai suplicar. Nessa hora, você vai ser honesto com o Senhor. Você vai entregar a Ele tudo que está te dando problema naquele dia. Tudo que está te incomodando naquele dia. Tudo que aconteceu naquele dia. E você vai suplicar para que o restante do dia seja abençoado, seja guardado. Entendeu? Vocês não esqueçam, gente, que antes de qualquer oração, antes de entrar para qualquer oração, se cubram. Antes de começar a ouvir os áudios, antes de começar a ouvir o propósito, antes de começar a fazer o propósito, cubra a sua vida, cubra a vida da sua família, cerca a sua casa, clame ao Senhor para enviar anjos, clame ao Senhor para cobrir vocês com o sangue do Senhor Jesus. Fecha toda a brecha do inimigo, que o inimigo fique de fora, que o inimigo não consiga lançar as setas, os dardos inflamados. Cobriu toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua vida. Aí você começa o propósito. Amém? E aí, terminando aqui, a gente terminou com a súplica. Lembrando que toda a oração deve ser feita em nome do Senhor Jesus.
Terminou? Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E aí eu deixo aqui no final para vocês, no final do PDF, eu deixo aqui um presentinho para te ajudar sempre que você decidir evangelizar alguém, até para fazer aquele exercício dá para te ajudar, que são os 6 passos da salvação que eu falei. Eles estão aqui bem especificadinhos, os 6 passos, bem simplificado, e uma oração de salvação também, baseada nos versículos dos 6 passos, bem pequenininha, bem fácil. Dá para você escrever, colocar na sua bolsa, dá para você colocar num cartão pequeno, imprimir e plastificar e andar com você. Deu uma oportunidade para falar com alguém, já fala sobre isso. Dá para você montar cartãozinho e ter na sua bolsa para você dar para as pessoas. Qualquer oportunidade que o Senhor te der, tá lá você evangelizando, tá lá você ganhando. Isso é o exército andando, gente. Isso é o exército ganhando. Isso é o exército arrebentando o inferno, destruindo o inferno. Aleluia! E nisso a nossa família, a nossa vida, a nossa coroa recebe brilhantes lá no céu. E o melhor de tudo, o Papai do céu se agrada conosco. Amém? Glórias a Deus. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você pegue esse PDF, veja o modelo dos exercícios. Você que ainda tem dificuldade no modelo do exercício, no modelo da página, veja aí que tá os modelos direitinho, modelinho para você seguir. E tudo eu vou explicando todos os dias. Está com dúvida? Deixa nos comentários do vídeo. Gente, é muito importante vocês comentarem, deixarem o like de vocês, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo tem ajudado você. Amém? E com isso, a gente recebe mais inscrições e a gente consegue levar a palavra adiante a mais pessoas. Porque esse é o objetivo, é evangelizarmos mais pessoas, ajudarmos aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, a reagirem dentro das suas casas. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu agradeço por esta vida que está aqui comigo. Agradeço por essa mulher valorosa. Agradeço por esse varão valoroso. Pai, eu agradeço por esse filho, por essa filha, por cada um dos teus pequeninos, Senhor. Eu agradeço por aquele que decidiu pelo Senhor hoje, que entregou a vida dele para o Senhor hoje. Pai, eu peço que o Senhor levante alguém que mora perto dele para estar junto, para acompanhá-lo, para ajudá-lo a ir para a casa do Senhor, para ajudá-la a ir para a tua casa, Senhor. Prepara uma igreja para ele congregar. Prepara uma igreja onde a palavra do Senhor é estudada, é ministrada, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho é ministrado. Senhor, todos esses teus filhinhos que estão aqui hoje, Senhor, sejam abraçados pelo Senhor, recebam a visitação do Espírito Santo, sejam poderosamente curados e levantados nesta obra. Senhor, eu peço uma reação espiritual nestas casas, nestas famílias. Pai, aqueles maridos que estão, às vezes, de cara feia com a esposa, quebranta o coração deles, Pai. Aquelas esposas que às vezes estiver de cara feia com o marido, quebranta o coração delas, Pai. Senhor, alcance os maridos dessas famílias, Pai. Alcance as esposas. Senhor, alcance os filhos. Pai, alcance, Pai. Entra ali naquela família, Senhor, onde tem um pai doente. E cura aquele pai, Senhor, alcança aquele coração, transforma aquele coração, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, transforma o coração daquela mãe, transforma o coração daquele filho, Senhor, transforma, que haja uma mudança de mente, Senhor, que haja, Senhor, um reavivamento do espírito de cada um, que haja um novo nascimento, que o nome deles sejam escritos no livro da vida, Senhor, e que as famílias possam testemunhar para a honra, para a glória do Senhor. Cada um daqueles que estão testemunhando, Senhor, que haja,
Senhor, mais salvação, que haja mais pessoas alcançadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluias. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém?